Bem-vindos, pessoal! Então, eu vou fazer aqui o segundo vídeo da nossa playlist dos graus da humildade e da soberba de São Bento e eu trouxe muita coisa legal, tá bom? Então vamos começar lá, né? A regra de São Bento pode parecer muito penosa, né? Eu não li toda a regra, mas só esse da humildade, essa sétima regra dos graus da humildade já parece realmente penoso. E o que São Bernardo de Claraval fala? Quando alguma coisa é muito penosa, é bom a gente saber onde é que a gente vai chegar, porque aí a gente já trabalha com menos dificuldade, né? E a humildade e os graus da humildade tem que nos levar a algum lugar. E qual que é o resumo da ópera? A humildade nos leva à verdade. E aí ele faz um jogo de interpretação de versículos assim a respeito de Jesus Cristo que eu fiquei assim, ó, embasbacada. E eu li, reli, falei, vou tentar passar pro pessoal, mas quando vocês lerem, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, me fala se eu acertei, se eu errei, tá certo? Vamos lá. Então eu quero ler 4 versículos com vocês. Vou botar aqui na tela, vou largar de preguiça. Vou copiar aqui na tela para vocês me acompanharem, tá certo? Vamos lá. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Começa por aí, tá? Ele vai fazer uma ligação agora com os outros versículos para explicar o que é o caminho, verdade e vida. Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Terceiro, João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Certo? E aí ele vai falar o seguinte, o caminho, né? O que é um caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembrando que a gente está falando de um labor, ou seja, um trabalho que vai nos levar a algum lugar que é a verdade. E ele fala, o caminho é exatamente isso, né? É uma forma específica, são passos determinados para um lugar específico. É por onde chegamos a um determinado lugar. Nesse caso, Jesus é o caminho. Então, tem alguma coisa, né, em Jesus que eu tenho que fazer, copiar, imitar para chegar a esse lugar que é a verdade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Mateus 11:29. Depois vem, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Mateus 11:25 diz o seguinte, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelaste aos pequeninos. Então, dá para entender? Jesus tem uma forma de ser. Tanto que ele fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí entra a questão das bem-aventuranças. Lembra que eu falei no outro vídeo que a gente vai ter um paralelo com as bem-aventuranças? Aí depois fala que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, ou seja, a humildade tem aí, né, é um pré-requisito para que Deus se apresente para eles, né, para que Deus dê a graça para os humildes. E também a questão da revelação do Pai ser para os pequenos, ou seja, não para aqueles que são sábios, né, soberbos, grandes, maravilhosos, mas para aqueles que são humildes de coração. Esses é que o Pai dá, é a esses que o Pai dá revelação. Olha só, né? Então o caminho é essa humildade. Muito interessante, né? João 3,14 diz o seguinte, calma aí, deixa eu só pegar aqui. Queres ouvir como opera o Filho? Escuta, se eu, pois, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Tá vendo? Então, a forma como Jesus nos ensina a ser como Ele é a humildade. Para chegarmos à verdade, o prêmio, o alvo do caminho é a verdade, é o próprio Deus. E essa verdade acontece em 3 graus. Olha só, é a verdade que a gente encontra em nós, no outro e em Deus. Mas como, né? Vou tentar resumir aqui para vocês. Primeiro, quando a gente olha pra gente mesmo, a gente pode ter uma atitude assim de muita soberba, de muito orgulho, que é o quê? Identificar a excelência e amar essa excelência, né? Então já é uma ilusão, né? Porque se nós olhamos para nós mesmos e não encontramos nenhum erro, né? A gente já tá assim meio fora da realidade. E aí, o amor a essa excelência é a soberba, é o próprio orgulho. E depois tem a vaidade, que é o desejo que outras pessoas amem a nossa excelência. Isso é soberba. Não, isso é vaidade, né? Quando nós julgamos a nós mesmos, nós temos que julgar sem ódio e sem paixão, né? A gente tem que julgar exatamente como nós somos. E isso, gente, é uma virtude divina. É Deus que vai fazer isso pra gente, revelar pra nós mesmos quem nós somos. Mas, sendo orgulhosos, nunca que a gente vai admitir que tem defeitos e que precisa melhorar. Por isso que a verdade em nós mesmos é, assim, a primeira que a gente precisa para alcançar, né, o resto das verdades. E interessante que São Bernardo de Claraval fala o quê? Que o último degrau da humildade
é o primeiro da verdade. Exatamente. Quando eu não sou mais soberbo, é porque eu alcancei, pela humildade, o primeiro grau da verdade, que é a verdade sobre mim. Ou seja, eu sou totalmente miserável. Interessante, né? O segundo grau da verdade é entendermos que outras pessoas são como nós. Então, quem é melhor para se compadecer do doente do que aquele que está doente? Quem se compadece melhor do sofredor do que aquele que sofre? E Jesus fala, né? Se alegrai com os que se alegram e chorem, né, com aqueles que choram. Ou seja, a empatia é a segunda forma de verdade. Você, olhando para si mesmo, consegue, por exemplo, corrigir outra pessoa com muito amor. Por quê? Porque primeiro você olha para você. Aí depois é que você vai conseguir ajudar outra pessoa. Quando você não se conhece o suficiente, quando você não se conhece de verdade, você ataca o sofrimento da outra pessoa, o pecado da outra pessoa, a ignorância da outra pessoa. Então, quando você, por isso que Paulo fala, né, antes de você corrigir, de tirar lá o cisco do olho do seu irmão, tira a trave primeiro do seu, para você fazer um serviço direito, certo? Esse é a segunda forma de verdade. Esse foi o pecado, por exemplo, do fariseu, né? Que olhou pro republicano e falou, eu não sou como esse, muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou como essa pessoa. E esse é um dos graus da soberba, que é a singularidade. Você acha que você tem alguma coisa de especial no mundo, que tem alguma coisa que você pode agradecer a Deus aí, porque você é singular. Isso não existe. O terceiro grau, né, da verdade é a pureza, ou seja, com a penitência, a verdade sobre nós, o desejo e as obras de misericórdia, que é a verdade sobre o outro, o coração está purificado para chegar ao terceiro grau da verdade, que é o prêmio do labor da humildade. Esses 3 graus também podem ser entendidos pela ótica da Trindade. Veja bem, Jesus ensina a humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Espírito chama a caridade. Romanos 5:5. E o Pai enaltece os filhos, ou seja, o Pai revela ali a graça, né? Dá a graça para aqueles que são pequenos e não para os que são grandes. Você vê também nos 3 graus da verdade as atitudes aí da Trindade. Aí eu separei para vocês, para terminar esse vídeo, alguns pontos da imitação de Cristo do Thomas Kempis. No capítulo 2 da imitação de Cristo, diz o seguinte: aquele que bem se conhece tem-se por vil e não se satisfaz nos louvores humanos. Olha que interessante, né? E nesse ponto ele está falando o capítulo 2. O capítulo 2 se chama do humilde sentimento de si mesmo. Então, se você tem curiosidade aí de ler mais sobre a humildade, pega o segundo capítulo aí da imitação de Cristo. Na parte 4 do capítulo 2 diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssimo e utilíssimo. Grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros e ter-se e reportar-se em nada. Se vir alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não deve julgar, porque não sabe quanto tempo poderá perseverar no bem. Todos somos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você. Interessante, né? O capítulo 3, na parte 4, também tem um negócio muito interessante, ó. Toda perfeição nesta vida é misturada de imperfeição, como todas as luzes são mescladas de sombras. O humilde conhecimento de você mesmo é um caminho mais certo para ir a Deus que o esquadrinhar a profundidade da ciência. Muito bom, né? E tem muita coisa, gente, também. No próximo capítulo eu vou falar sobre isso, que é já o primeiro grau da humildade, que é o temor de Deus. Eu vou usar muito castelo interior, filoteia. Vocês vão ver como que a igreja tem várias formas de abordar aí esse primeiro grau da humildade, que é o temor de Deus. Vocês vão gostar. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.